Boa noite, irmãos da doutrina espírita, amigos, simpatizantes e todos aqueles que sempre nos honram com sua audiência. Desejamos muita paz a todos. Ainda continuamos utilizando esse formato de comunicação para levar aquela mensagem do Evangelho de Jesus para a nossa reflexão e para todos aqueles que têm interesse em tirar algum proveito de nossas mensagens, sempre confiantes em Deus que muito em breve essa pandemia vai acabar, para que possamos receber com muita alegria novamente nossos irmãos em nossa casa espírita. Vamos fazer uma prece inicial para nos preparar para que Jesus esteja conosco juntamente com os seus benfeitores. Pedimos a Deus neste momento, a este Pai bondoso, em nome do amigo e Mestre Jesus, que nos abençoe em todos os nossos propósitos de crescimento e que nos ilumine para que possamos compreender e encontrar o caminho mais eficaz ao nosso progresso. Que Jesus nos ajude a conduzir o tema de nossa conversa de hoje. Nós vamos ler uma mensagem de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, da obra Agenda Cristã, que tem como título Aproveite o ensejo. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem, quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respire no trabalho normal, que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. Nós vamos hoje falar um pouquinho de um item do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não coloqueis a candeia debaixo do algueire. Candeia era, na época, e nesse caso, era uma pequena lamparina, um lampiãozinho que usava na época. E o algueire não é propriamente uma medida de terra. Nesse caso também era um pequeno caixote que servia de banco ou de suporte para colocar, então, essa lamparina. Nós vamos falar sobre o item 11, que diz: os sãos não têm necessidade de médico. Vamos então a essa parábola de Jesus. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, que era Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. São Mateus, no capítulo 9, versículo 10 a 12.
Só para nós entender, fariseus era uma classe separada, tinha uma tradição que constituía uma parte importante da teologia judaica. E publicanos eram chamados desse modo na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, dos impostos e das rendas de toda espécie. Então, muitas pessoas não gostavam dos publicanos. Aliás, até hoje ninguém gosta dos cobradores de impostos, né? Mas vamos, então, ao nosso tema de hoje. Os sãos não têm necessidade de médico. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pescadores. O objetivo desta passagem é mostrar a importância dos ensinos de Jesus e da doutrina na vida daqueles que praticam o erro, embora todos nós sejamos imperfeitos. Há pessoas que acreditam serem autossuficientes, que não erram jamais, e esse pensamento distorcido é próprio do orgulho que temos ainda em nosso espírito. Obviamente, as criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Os que precisam dos serviços da medicina são aqueles que, de alguma forma, estão doentes. Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda à Terra trazia a proposta de socorrer, especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio, o que em realidade era e ainda é a grande maioria das pessoas neste mundo. E a enfermidade a que se referia vai muito além das anormalidades físicas, abrangendo detalhadamente todas as deformidades do espírito. Jesus sempre se prontificou a nos orientar para que tenhamos saúde plena, ou seja, o necessário equilíbrio entre as duas naturezas de que somos portadores, a física e a espiritual. Diante da nossa condição evolutiva, ainda muito distante da perfeição, podemos até contar com uma boa saúde física, mas quem terá ampla e total saúde espiritual? No momento, por mais que nos esforcemos, podemos contar em nossa intimidade com muito mais defeitos a serem vencidos do que virtudes já adquiridas. E naturalmente, tais defeitos e inferioridades se caracterizam como as doenças que precisam de cura urgentemente, se é que pretendemos desfrutar um pouco de paz e felicidade. A medicina terrena nos oferece as opções que estabelecem e mantêm o ajuste do corpo, e os ensinamentos de Jesus Cristo dão a base para a verdadeira saúde espiritual. O auxílio médico e medicamentoso, aliados ao Evangelho do Cristo, uma vez colocados em prática, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável, combatendo firmemente o egoísmo, essa terrível doença que confunde
a nossa mente a ponto de acreditarmos que tudo deva ser nosso, só nos interessando por aquilo que nos diz respeito e que tantos males e prejuízos tem nos causado ao longo do tempo. Então, precisamos, como falamos ao longo do tempo, erradicar essa nefasta chaga do nosso âmago, combatendo decididamente o orgulho, que com certeza é um dos maiores males da humanidade. Decididamente, esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores e que o mundo deva se curvar aos nossos pés diante da nossa importância, que nos impede vislumbrarmos a presença de nossos irmãos que seguem ao nosso lado. Estaremos então eliminando doença que há muito está alojado e alojando a nossa visão humanitária. Combatendo também a violência que tem insistido para que creiamos ser mais fortes e destemidos que os outros, verdadeiro nascimento e nascedouro de inimizades e antipatias. Estaremos também extirpando uma grande anomalia que tem contribuído para o clima da sociedade em que vivemos. Combatendo também o ódio, essa represa de águas putrefatas que reside em nosso coração e que incontáveis tragédias tem proporcionado em nossa vida, estaremos não só acerenando os nossos dias, como apaziguando os dias daqueles que conosco se relacionam. Combatendo a preguiça também, mãe do nosso atraso intelectual e moral, que nos mantém manietados à inércia e ao comodismo, estaremos dando um novo impulso à caminhada que nos levará futuramente à perfeição a que todos estamos destinados e que surgirá mediante os nossos esforços. Combatendo também o pessimismo que turva o nosso ânimo e nos propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Renasceremos para as lutas e metas que nos conduzirão a patamares de superação e progresso espiritual. Assim, as sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que tenhamos saúde plena, abrangente e contemos com os recursos imprescindíveis, visando colher na presente existência física todos os frutos possíveis. De alguma forma, somos todos doentes. Os remédios estão disponíveis. Façamos uso deles sistematicamente, buscando-os nas farmácias da terra ou no coração de Jesus. Devemos viver no mundo e cumprir nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível, mas devemos ter tempo suficiente para buscar nosso aprendizado espiritual. Assim, estaremos alimentando nossa alma com o que realmente
satisfaz o progresso moral e intelectual, o objetivo principal de nossa existência. Concluindo esta passagem de Jesus, o Mestre de Nazaré, em todos os momentos da sua estada terrena, exemplificou com lições inesquecíveis que somente sua autoridade moral poderia expressar. A passagem de Mateus é um exemplo de como a cegueira e o orgulho podem agir diante da invigilância. Os fariseus eram o alvo de Jesus sempre que ele procurava mostrar a iniquidade humana, as facetas mais distorcidas do caráter do homem e principalmente a falsidade e a hipocrisia. Eles se julgavam nos verdadeiros defensores da qualidade das Escrituras, mas na realidade eram só aparência, porque eram muito orgulhosos e eles pretendiam dominar o povo, pregando um fundamentalismo ostensivo e falso. O magistério de Jesus contradizia essas posturas e por essa razão os fariseus tornaram-se seus inimigos. Mas nem por isso Jesus recuou, dando-nos uma eterna lição de coragem ante a certeza de um bom combate. Sempre lutou, mas lutou com as forças do amor, sem fazer violência ou guerra. Então, em todas as vezes que Jesus tinha oportunidade, ele nos mostrava através das suas parábolas um belíssimo ensinamento, como esse de hoje, que diz: os sãos não têm necessidade de médico. Mas vamos fazer uma reflexão, nós que estamos vivendo agora. Será que nós estamos precisando de médico? Mas quando nós falamos em médico, não é só o médico da terra, mas principalmente o médico Jesus. Será que todos nós estamos prontos para quando partir aqui desta terra, que todos nós sabemos é um vale de lágrimas, é o planeta de provas, é o planeta das expiações nossas, lá de um passado, talvez não tão distante? Então, nós somos doentes, sim, todos nós, porque se nós fosse perfeito, nós não precisaríamos estar aqui passando por tanto sofrimento, tantas dores, junto dos amigos, junto dos familiares. Mas é assim que nós vamos combatendo tudo aquilo que é imperfeito em nós, para que possamos um dia, então, não precisar voltar para planetas ainda tão pequenos, de tanta dor como é o nosso planeta Terra. É preciso evoluir. Cada um de nós precisamos crescer espiritualmente. Deus deixou os médicos aqui da Terra para cuidar realmente da nossa saúde do corpo. Mas a principal saúde nossa é a do espírito.
Porque se o espírito adoecer, ele vai ter que desaguar em alguma parte e vai soltar no nosso corpo físico. Aí aparecem as dores, as doenças. Então, precisamos curar realmente o nosso espírito, que é imortal, que está fadado ao crescimento, à luz, a atingir os mundos celestiais um dia. Foi Jesus que nos falou. Ele veio, ele nos ensinou, ele mostrou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas como senão por Ele? Pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos de conduta, de humildade, de bondade e de pureza. E é assim que nós todos vamos ter que nos tornar um dia espíritos puros, que realmente sabem amar o próximo, mas amar no seu sentido mais profundo, como nos ensinou o nosso amigo Jesus. Nós vamos quase já partindo para o final da nossa conversinha. Não vamos dizer palestra, vamos dizer da nossa conversa. E em nossa casa nós temos o costume, aconselhado pelos bons espíritos, de fazer as irradiações. O que seriam as irradiações? É aquilo que a gente pede em nome de Jesus e Ele nos atende. E assim nós fazemos sempre. Nós pedimos em nome de Jesus e Ele nos ouve. Nós temos a certeza que Ele está sempre junto de nós. E nós vamos pedir a esse médico maior, humildemente, que abençoe os lares, os nossos familiares. Aonde tiver um leito de dor, mestre, seja num lar, num hospital, numa UTI, num asilo onde existe velhinhos tristonhos, a maioria abandonados, aos órfãos, aos irmãos deprimidos, aqueles que se desviaram do caminho para os vícios, para as drogas. Se compadeça desses irmãos, Senhor. Por todas as vítimas do Covid-19, esse coronavírus que ceifou tantas vidas. Enfim, amigo Jesus, aonde estiver a dor, ampara a todos nós e a todos os nossos irmãos. Nós agora pedimos a você que está nos ouvindo, a você que confia em Deus, em Jesus, no poder imenso deste Pai, deste amigo, se quiser colocar um copo de água como nós fizemos aqui, ou qualquer vasilha com água, nós vamos pedir a Jesus a sua frutificação, para que ela possa se transformar no medicamento que vai potencializar as energias do nosso corpo físico, mas principalmente do nosso espírito. Agora, nós vamos, antes de encerrar, ler uma mensagem de Chico Xavier pelo Espírito Meimei, que diz assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê
e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Nós vamos encerrar a nossa participação hoje nessa live aqui da nossa casa Luz e Paz, agradecendo primeiramente a Deus, este grande arquiteto do universo, esse Pai que realmente é o dono das nossas vidas. Ele que tem o controle da nossa vida e de todo o universo. Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Agradecemos, Pai bondoso e amoroso, por mais esta oportunidade que nos destes. Como agradecemos o amigo incomparável Jesus, por tanto auxílio, por tanto amor. A nós que ainda engatinhamos no nosso processo de evolução. Agradecemos aos nossos benfeitores que nos dão toda assistência, rogando a Deus e a Jesus que possa recompensá-los sempre. Que possamos ter uma semana abençoada, bastante produtiva, com bastante reflexão na nossa vida. Da onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde eu vou? O que eu quero da vida? E Jesus vai nos responder e vai nos auxiliar. Assim, agradecidos, nós encerramos, em nome de Deus e de Jesus. Uma boa noite a todos, caríssimos irmãos.